Olá, aquarianos e aquarianas, estrelas do signo de Aquário. Esse aqui é o Tarô Espelho da Alma, onde semanalmente eu faço previsões para todos os signos usando o tarô e o baralho cigano. Essa previsão para vocês, Aquário, é a previsão especial do mês aniversariantes e já voou a carta da criança. Então, as previsões aqui são coletivas e atemporais. Fica até o final, porque a sua mensagem pode estar em qualquer parte deste vídeo. Pode ser também invertido e serve para outros pontos onde você tenha Aquário no seu mapa. Ascendente, Júpiter, Vênus, Lua, enfim. Então vamos fazer uma previsão que é o tarô intuitivo e também áreas específicas para vocês aniversariantes. Aliás, parabéns! Na verdade, os signos, quando o sol entra no signo, afeta todo mundo, não só os aniversariantes. Vamos lá, então, para Aquário, eu apelo à luz, à espiritualidade maior, para que eu possa ser um canal de conexão e receber a mensagem para Aquário com clareza e amor. Por favor, Aquário. Já caiu um monte, vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá. A primeira carta que caiu é a carta da criança. Lembrando que é para um mês essa previsão, tá bom? Então, se você não estiver ressoando com alguma coisa que tá aqui, não se preocupa, deixa de lado, só assimila aquilo que ressoa com você. Aqui me mostra um período onde você vai tá com mais energia para tentar trabalhar a sua mente para estar no presente. A carta da criança, ela fala muito sobre aqueles momentos em que nós estamos presentes e que nós possamos que a gente pode curtir a vida de fato. A carta da criança, ela tem essa inocência e esse olhar. Ela fala muito de cura também. Curar a nossa desconfiança, curar as mágoas que fazem com que nós que a gente olhe para as situações já desconfiado, já achando que sabe como vai dar. É onde a gente tem nossos traumas, é onde a gente tem nossas coisas mal resolvidas. Então, quando a gente entra na energia da criança, a gente pode observar o quanto a nossa visão ela tá desconfiada e até pessimista muitas vezes, porque a criança ela olha como se eu vi um outro dia tenha o olhar de turista, sabe, assim, né? O olhar de turista tá olhando tudo, tá conhecendo. A gente vai na nossa vida, no nosso cotidiano e a gente vai perdendo esse olhar de agora, né? A gente vai perdendo essa questão de peito aberto. A criança tá de peito aberto, né? Ela tá conectada com o que tá acontecendo. Também é uma energia que fala pra gente ter contato com a natureza, sabe? A natureza nos coloca nesse estado presente, onde a nossa mente não vai nem pra frente nem pra trás, tá aqui agora, né? O momento real. Então, também fala de momentos de alegria, de momentos de criança, é sempre um presente. Mesmo quando a gente está num processo de cura da nossa visão, talvez da nossa forma de ver o mundo, né? A gente vai perdendo a nossa criança interior, que é essa alegria de viver, a gente vai ficando mais marrento, sabe? Então é um momento que você pode, com o sol brilhando, né? Tipo, no seu sol, trazer à tona aquilo que você tem de melhor, que é a sua verdadeira essência, né? Não deixar a nossa criança morrer, não deixar que as questões que a gente aprendeu, as porradas que a gente tomou da vida, que foi machucando, foi engolindo, né? Esse peito aberto. Nossa, aliás, vamos abrir o peito aqui. Bom, a carta da montanha, ela tá trazendo... a montanha, ela fala exatamente disso, das nossas dificuldades, daquilo que é difícil, daquele olhar que fala, mas isso vai dar errado, isso vai dar ruim, eu já sei, eu já passei por isso vai dar ruim,
sabe? Ou essa montanha que eu tenho que subir. Então ela fala de obstáculos, dificuldades. Quando ela vem junto com a criança e o sol, aqui me mostra mesmo esse processo de cura, sabe? Não deixar que todas as dificuldades e os obstáculos matem a sua vontade de fazer diferente, de você brilhar, de você conquistar. É um período de vencer obstáculos também, porque montanha seguida de sol mostra o sol é reconhecimento, é alegria, é vitória, é tudo dando certo. O sol caindo no seu mês de aquário tá trazendo também para você a sua essência, muita descoberta talvez do que você quer fazer na vida, para onde você quer brilhar, qual é o seu verdadeiro lugar, questionamentos sobre as coisas os seus problemas, as suas dificuldades, as coisas que estão tirando a sua paz ou tirando sua alegria. Quanto disso você não precisaria estar vivendo se você tivesse mais conectado com você mesmo, no sentido de lutar por coisas que você acredita. Como explicar isso? Muitas vezes a gente se vê amarrado em problemas por uma questão social, por uma questão de crenças que colocaram na gente, mas que não são nossas. Aquilo que a nossa mãe nos ensinou que é certo, o que a sociedade espera da gente, o que é sucesso, o que é prosperidade, o que é abundância. E aqui mostra um período de você começar a questionar isso, questionar para onde você quer ir. Você está buscando sucesso? O que é sucesso para você? Não necessariamente é o que te ensinaram. Às vezes a gente se sente preso, amarrado, porque a gente tomou decisões na vida com base na cabeça do outro, percebe? Então aqui vem esse momento também de questionamento para alguns de vocês aí. Às vezes a gente acha que a abundância, a felicidade, a prosperidade é ter uma casa, ganhar muito dinheiro. E aí às vezes para você não é isso. Às vezes para você é ter liberdade para ser, por exemplo, um nômade, sabe? Não querer ter raiz, querer viajar, conhecer outros lugares, sabe? Só que isso foi sendo calado dentro, eu tô dando um exemplo, tá? Dentro de você, e aí você se vê lutando para comprar uma casa, mas assim, a sua verdade é que você gostaria, por exemplo, de viver a vida conhecendo outros lugares, né? Trabalhar à distância, poder trabalhar em qualquer lugar, enfim. É um questionamento de quem é você e o que você quer viver na sua vida. Esse questionamento vem de você se sentir soterrado e você não ver sentido na vida, sabe? Esses problemas que você tem, eles fazem com que você não veja sentido, você não tá vendo um propósito, porque a criança que habita você, que sabe o que você quer, o que você ama, o que você gosta, foi soterrada nessa rotina. O sol, além de trazer vitória, libertação, resolução dos problemas, ele ilumina isso. Ele mostra as nossas crenças, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente pensa para se proteger. Então, é tanto um momento de resolução de problemas, de libertação de problemas, de situações pesadas. É tanto isso quanto é um olhar em busca da diversão. Eu preciso voltar a sorrir, eu preciso me divertir, eu preciso fazer coisas para mim, eu preciso fazer coisas que eu ame. Olhar aonde é que você foi perdendo essa conexão com a sua parte alegre, feliz, otimista. Mas vem, né, na prática, momentos de resolução, vencendo obstáculos, amadurecimento. E amadurecimento não é calar sua criança interior. Vitória, conquista, prosperidade, sucesso, luz. Para alguns de vocês, aqui a gente tem duas questões, tá? Aquário, uma questão é aliança,
com cegonha, novas alianças, novas parcerias, para alguns de vocês, novos relacionamentos. Aqui a gente pode estar falando também na área profissional, parcerias acertadas, novo trabalho, um novo lugar, um novo sócio, alguma coisa nova que traz conexão e parceria profissional, tá? A aliança sempre fala sobre estar em harmonia, né? Uma aliança. Normalmente as pessoas pensam muito na aliança como uma questão de casamento, mas é mais do que isso. É quando a gente consegue encontrar pessoas que fecham com a gente nas áreas onde a gente precisa. Percebe? Eu tô precisando, se você tá precisando encontrar um sócio, por exemplo, ou um investidor, ou alguma pessoa para trabalhar para você em determinada área que você não vai bem, sabe? Assim, enfim, pessoas que você precise de colaboração, é isso que tá trazendo também, tá chegando novas pessoas na sua vida. Como também pode, para alguns de vocês, estar trazendo convites para trabalhar com outras pessoas. Não necessariamente é você que está procurando alguém, às vezes você é a pessoa que está procurando alguém que esteja procurando você. Então, aqui também, para alguns de vocês, traz essa energia de ser convidado, alguma coisa boa chegando até você que gera, né, essa afinidade, essa sociedade, essa parceria. Aqui para alguns de vocês é um casamento, tá? Um relacionamento profundo. Hoje em dia a gente não fala necessariamente em casamento, mas todo tipo de união profunda que gerem frutos, tá? Para alguns de vocês aqui tem uma energia de uma gravidez ou um filho chegando, tá? E essa energia aqui também, ela serve na questão profissional, você colocar um projeto, né? Encontrar as pessoas certas, ter sorte, encontrar as pessoas certas para colocar um projeto na terra que vai crescer, que vai dar frutos. Também é isso, tá? Para algumas pessoas. A carta da casa, ela traz estruturação. No meio disso tudo, ela vem trazendo estruturação e traz a questão de colocar na terra, traz a questão de ser real, de ser físico. A casa também representa a energia física. Ela representa tanto a sua casa, quanto o local de trabalho, quanto um ambiente que você frequenta. E aqui me mostra muito essa coisa de vir para a terra alguma situação, seja emocional, um casamento, um morar junto, um aprofundar uma relação, seja uma gravidez, seja uma parceria, mas aqui tem alguma coisa que vem para a terra, que se concretiza depois de dificuldades, tá? Então assim, aqui a carta da casa vindo depois dessas dificuldades da montanha, que me fala também de um processo de luta. Para alguns de vocês, para conquistar alguma coisa, mas a concretização vem. Então, onde é que você tem lutado e parece que não acaba a sua luta, que o negócio é longo, que você olha para baixo e fala, meu Deus, eu já caminhei tanto e ainda não colhi, eu já reguei, já me desesperei, já refiz, já olhei e a coisa não vai, a coisa parece, não que você tenha perdido de vista o sucesso, mas parece que tá lá longe, sabe? Assim, você olha e fala, meu Deus, uma montanha, quanta dificuldade. Aqui tá vindo a concretização, a materialização, a libertação desses problemas e você conseguindo colher frutos, colheita. Bom, deixa eu dar uma olhada agora na área amor. Vamos ver. Amor. Se não te interessa amor, fica aí, porque na sequência a gente vai falar sobre trabalho e também processo espiritual, ok? Então vamos lá. Aliás, já deixa seu like, comenta aqui o que ressoou,
Compartilha esse vídeo, compartilha o canal, a ajuda de vocês, a comunicação, os likes, os comentários, os compartilhamentos fazem muita diferença, de verdade. Talvez vocês não tenham noção da diferença que a interação de vocês faz com o canal, com o vídeo. Então, interajam comigo que o canal vai crescer. Conto com vocês e gratidão. 10 de paus voou para amor. Ah, para alguns aquarianos tá difícil o negócio, hein? 10 de paus fala sobre o peso que a gente carrega, sabe? Assim, é uma carta que mostra tá cansado, tá escuro, sabe? Ele tá andando à noite, sabe? Anoitecendo e ele continua carregando esse peso. É angústia, é peso. Essa carta me dá uma energia de, sabe assim, você vai dando até dor na coluna, de estar se fechando, carregando e se arrastando. Eu falo um pouco disso, assim, sabe? De se arrastar por conta do peso. Tem uma coisa de não conseguir enxergar uma saída, então vai caminhando um dia de cada vez, assim. Então, para alguns de vocês, essa energia fala de alguma situação de relacionamento onde você tá cansado ou cansada de se arrastar, sabe? Da coisa não fluir, da coisa, sabe, de peso, de decepção, muitas vezes, de amargura, de medo, sabe, assim, mas uma coisa muito de eu carrego isso, sabe? Essa aquela pessoa que fica carregando a relação nas costas, tem isso. E para alguns de vocês, isso, se você tá só, tem aqui muita decepção ou muita ausência, sabe? Assim, há muito tempo você querendo ter um relacionamento e a coisa não dá certo, e os relacionamentos não vão pra frente, você tenta de novo, mas cada vez que um relacionamento acaba, parece que você pegou um pedaço de colocou ali uma pedra e você vem carregando esse saco de pedra e vai se arrastando. Então os relacionamentos também, eles acabam já começando pesado por conta dessas pedras, que são os nossos traumas, a nossa desconfiança, a gente envenenado, achando que sempre vai ser igual, sabe? Assim, desconfiado demais se a coisa vai dar certo, se a coisa não vai dar certo. Enfim. Vamos ver o que mais. O que mais, por favor, amor? Cavaleiro de Ouros. Aqui traz, para alguns de vocês, esse Cavaleiro de Ouros, ele fala de indecisão, de momento de escolher caminhos. Ele fala de você escolher um caminho e seguir em frente, né? Aqui, essa carta, ela tem uma energia de tipo, eu já tô caminhando, mas eu olho muito mais para trás do que para frente. Então, isso traz, onde é que na sua vida emocional você tá olhando para trás? Seja você carregando uma relação que tá destruída, que já não existe, mas você tá carregando essa relação sim, pelo sentimento e pelas lembranças do que foi essa relação um dia. Tem uma questão de a relação para alguns de vocês, tá? De ter sido muito bom, sabe? Muito bom em determinado momento, mas já faz muito tempo que tá muito ruim. Esse muito bom já foi. Eles estão falando para você olhar há quanto tempo tá muito ruim e você tá ainda vivendo isso, com tudo isso, ainda olhando lá pro passado. Você não tá olhando para frente, que vai continuar muito ruim por muito tempo. E que se você olhar para frente, você vai poder, nem precisa olhar para frente, na verdade.
entendi. Se você parar, respirar, pensar na sua relação agora, o que você sente? Você sente alegria, porque pensando no passado, ou você sente peso, desespero, angústia, seja lá qual for o sentimento que não é agradável, percebe? E se você olhar para o futuro, você vai ver que isso vai se prolongar. Então, às vezes a gente tá se enganando, achando que a gente consegue recuperar esse passado. A gente tem que olhar o que está acontecendo e quanto tempo está acontecendo, tá? O que mais, por favor, para Aquário? Olha, então, Aquário, eu falo o que sai. Eu sei que tem gente que fica bravo quando não sai coisa muito legal, ou quando a gente tem que tomar uma decisão, ou quando, né, toca na nossa ferida, né? Só que assim, essa carta, esse 3 de espadas é um coração partido, olha só. Não tá mais em harmonia. E esse coração partido, ele é uma relação, muitas vezes trilateral. Você, a pessoa e os seus sentimentos, ou a falta de sentimentos, ou... Quando a gente vive uma relação, nós vivemos a nossa energia, a energia da pessoa que a gente se relaciona, e a nossa energia, a energia dessas duas pessoas juntas, formam uma terceira energia. A relação é como se ela tivesse vida, percebe? Então é a união dessas duas energias. Essa energia, que é a relação, é onde você tem que olhar. Ah, eu te amo, você me ama, mas o nosso amor junto faz isso com a gente. É isso que às vezes a gente não quer enxergar. Às vezes a gente ama muito uma pessoa, a gente sabe que a gente é amado, mas esse amor, ele pode ser tóxico, pode ser destrutivo, pode ser soterrador, soterrante, sei lá qual que é essa palavra, sabe? Então, às vezes a gente insiste numa coisa e talvez nem seja exatamente amor, talvez seja outro tipo de coisa, mas assim, a energia da relação tá muito ruim. Eu vou ver isso, né? A gente vê se isso tem saída, né? E qual a saída, por favor, para quem se sintonizou aqui, por favor, para quem se sintonizou de Aquário com essa energia. Tá, eles estão falando que para alguns de vocês nada disso é real, tá tudo dentro de você. É para você que tá ainda vivendo o peso de várias relações que terminaram e você carrega ainda toda essa energia, então também não sai do lugar, tá? Também tá pesado, também em vez de estar olhando o presente, vendo as possibilidades de como você está para a relação, você tá carregando um saco de traumas, de ressentimento. Você tem que cuidar de você, olhar você, curar você, para que você possa sintonizar com pessoas que também estão curadas. Porque se você ficar arrumando relações enquanto você tá carregando tudo isso, você tá pegando pessoas que estão andando no mesmo passo que você. Pensa numa corrida. Aqui, tá. As imagens, né? Então, assim, pensa assim, você, tipo, você é um coelho, mas você tá carregando tanto peso que você tá andando igual uma tartaruga. Você vai se relacionar com um coelho ou você vai se relacionar com uma tartaruga, sabe? Ou seja, você vai encontrar, ressoar aquilo que a gente ressoa, aquilo que a gente vive, com pessoas que também estão carregadas e pesadas. Então, o que você tem para oferecer para a relação? Esse peso, essa angústia, é isso que você vai receber de volta, uma pessoa dá aquilo que ela tem. Então, se liberta de alguma forma do passado, sabe? Eu vou deixar um código sagrado Agesta para vocês, olha só. Fechamento de ciclos. Fecha os ciclos, fecha. Não carrega mais esse peso. 10, 8, 4, 5. Escreve aqui, eu fecho o ciclo, eu me liberto. 10, 8, 4, 5. Vamos lá. O que mais, por favor? Código Sagrado Agesta, você já sabe. Eu tenho trazido o Código Sagrado Agestas para vocês. Comenta se vocês querem.
ou se vocês querem que eu fique só na previsão sem trazer os códigos que pode ajudar, tá bom? Comenta aqui, e se você vê um comentário de uma outra estrela aquariana aqui fechando o ciclo, manda boa energia, ativa junto, porque o seu vai ser ativado junto. Vamos lá. O que mais, por favor? Amor para Aquário. Cinco de ouros. Aqui me fala muito de também estar preso a situações por uma questão de família, sabe? De ter construído uma família, de estar, ou às vezes filhos, ou às vezes bens e posses. Então isso me mostra que alguém aí, ou alguns de vocês, tá? Quem tá sintonizando, também questiona se deve seguir em frente, mas não toma uma atitude porque tem muita coisa envolvida. O que mais, por favor, para finalizar, clarear para Aquário. Dois de ouros, 7 de ouros. Olha, Aquário, aqui o que eu vejo? 2 de ouros é uma mudança. Normalmente, as coisas elas mudam, né? A gente tem que chegar no momento em que a gente chega até o fim. A gente pode estar caindo, mas chega um momento que a gente vai achar o chão, sabe? Assim. Então aqui tá me mostrando esse momento de achar o chão, que vai efetuar uma mudança. Esse 7 de ouros, ele fala da colheita, sabe? Então é uma mudança e você vai colher esta mudança, essa sua atitude. Para alguns de vocês é realmente uma solução. Eu não acho que seja necessário aqui que todo mundo que tá nessa energia, né, que tá vindo aqui, a solução seja seguir em frente, tá? Pelo menos porque tem muita gente com coisas envolvidas. Para alguns de vocês, a solução, que quem tá nessa situação, que sabe ainda que tem algo, como dizer, que quer salvar esta relação de alguma forma, aqui vem uma mudança no seu pensamento tá. Essa mudança, ela é fundamental para salvar a sua relação. O primeiro pensamento você não salva a relação, você se salva. O que a mudança que pede é que você salve a você, porque você também está emanando, ajudando a criar a tensão dessa relação. Então, aqui me mostra muito você se salvando, olhando, começando a cuidar de coisas para você, tirar um pouco o foco da relação, parar de querer fazer tudo pela relação, para salvar a relação, e olhar o que você pode fazer para você, o que você está deixando de lado, que faz bem para você, porque se você estiver ressoando bem, aquilo que você emana para a relação vai ser outra coisa. Ficar bem, cuidar de você, fazer coisas para você, porque isso vai mudar a sua energia e isso pode salvar a relação, porque você se salvou. E às vezes, quando a gente se salva, a gente pode salvar o outro também. Não indo lá e catando, não, porque aí você vai de novo estar querendo salvar a relação. Sendo exemplo, vivendo a leveza, entende? Então a mudança aqui é um pensamento. Esse pensamento vai mudar um monte de atitudes. E vai trazer nova energia para vocês. Para alguns de vocês se salvar é romper, tá? Não podia deixar de falar. Mas também assim, de toda forma, a sua decisão vai ser para se salvar. E você vai conseguir se salvar e vai conseguir como diz, parar de ser roubado energeticamente. Sua vida deve estar travada ou começando a travar por conta disso.
Então, quando você se salvar, você também vai se salvar para todos os aspectos, tá? Vai ficar mais leve. E isso aqui tem muito a ver com a montanha que saiu no começo do jogo, na tiragem intuitiva. Eu mantenho as cartas aqui, porque sempre elas se conversam. E aí a gente volta para a carta da criança, cuidar de você. E o novo, para alguns de vocês, novas parcerias. Vamos lá. E para outros tem o salvar a casa. Vamos lá. Vamos ver agora profissional, financeiro, dinheiro, tá? Por favor, para Aquário, nessa tiragem especial. Opa. Financeiro, trabalho, dinheiro, por favor, para Aquário. Opa, olha, Aquário. Gosto muito quando pula o Imperador, tá? Então, pularam 4 cartas, que é um 5 de espadas. Essa carta aqui fala de alguma perda recente que você já teve, ou de negócio, ou de entrevista, algo que não deu certo, ou que deu prejuízo, ou que não foi como você imaginava, alguma perda recente, ou as suas expectativas não deram em nada. O 5 de espadas, ele fala muito mais de expectativas mesmo, assim, do que você pensava, e não foi como você pensava. É muito mais a cabeça noiando com uma situação, aumentando, né, piorando a coisa, ou se sentindo sem rumo, porque tá focado naquela coisa que não deu certo, do que tudo tá ruim. Mas para alguns de vocês, pode sim, profissionalmente, financeiramente, tá tudo zoado. Mas aqui a gente tem o Imperador, trazendo a estruturação da sua vida financeira e material. O Imperador é essa estruturação, né? É a matéria. Então, assim, para quem tá desempregado, vai pintar trabalho. Para quem tá tendo prejuízo na empresa ou qualquer coisa assim, vai começar a melhorar. Para quem tá não conseguindo pagar suas contas e etc, isso tem aqui também uma questão de melhora, porque é uma estruturação, é colocar a casa em ordem, mas é prosperidade, é abundância, tá? Aqui, o escravo de taças, ele é sempre um mensageiro. Nesse tarô, né, tipo, os escravos, eles são mensageiros, são correios, né? Então aqui me fala de oportunidades. E aqui a gente tem de novo, né, uma energia de oportunidade para você. Então vem aí uma oportunidade profissional ou financeira, tá? Que vai ajudar você a reestruturar a sua vida ou conquistar mais coisas, tá? Porque às vezes a gente não tá só reestruturando, a gente teve uma perda aqui, mas a gente tá ok, a gente tá investindo, a gente tá já prosperando. Então aqui o Imperador, ele traz essa questão de bens, de posses, de estrutura, sabe? Da forma mesmo, assim, sabe? Da vida, colocando tudo em ordem, colocando as coisas em ordem, arrumando a casa, arrumando a bagunça, sabe? Assim. E caiu também a carta da justiça. Essa carta, ela fala muito de equilíbrio. Ela fala também que para alguns de vocês que podem estar tendo processo na justiça, vem aí boas notícias, tá? Porque a justiça, às vezes, ela é justiça mesmo, sabe? Assim, então aqui pode ser boas notícias com relação a alguma coisa que foi perdido, ou essa carta, ela também tem uma energia de luto, então pode ser boas notícias na justiça com relação a bens, a herança, sabe? Ou divórcio,
Pode também estar sendo um processo que você ganhe, que está tirando a sua paz. Pode ter sido você a pessoa processada, sabe, assim. Mas aqui tem uma boa notícia em relação a um processo de justiça que de alguma forma, tá? Isso afeta positivamente a sua vida financeira e profissional, tá? Para quem não tem nada a ver com justiça, a carta da justiça aqui tá falando também de colheita, né? Colheita boa, porque o imperador ele tem essa energia de prosperidade. Então ele junto com a justiça é uma colheita próspera, tá? Do seu esforço. Vamos lá, vou pegar para finalizar, tá? O nosso especial. Comenta aí se você curtiu, se você quer também para o seu signo, se você estiver vendo como lua, ascendente, enfim, se você também quer especial nos seus signos. Comenta aqui. Vamos lá, então. Espiritualidade, mensagens da espiritualidade. Essa é uma tiragem que eu abro para que o plano espiritual traga o que precisar chegar para você. Pode ser uma mensagem da ancestralidade, pode ser uma mensagem de alguém que já partiu, pode ser uma conexão, um recado, tá? Então, respira fundo, pensa na sua espiritualidade para abrir o seu canal espiritual para receber essa mensagem com a sua centelha divina. Deixa o racional de lado e se conecta com a sua centelha. A carta do labrador, ela traz ajuda. Ela fala de ajuda de pessoas poderosas, de amigos fiéis. O labrador ele tem aqui, né? Tipo, são duas energias para criar uma coisa. Labrar a terra, né? Tipo, é o homem e o animal. Também representa, né, a gente, porque nós temos um espírito num corpo, nosso corpo faz o que o nosso espírito, né, e os nossos outros corpos. Como a gente está falando sobre espiritualidade, a gente está conectado na espiritualidade, aqui essa ajuda é uma ajuda espiritual, tá? Então, você vai receber uma ajuda espiritual, uma ajuda poderosa, tá? Para lidar com algum tipo de contrariedade que você esteja vivendo. Essa ajuda ela pode ser tanto o insight, a percepção, a solução, a chegada dessa boa notícia, dessa parceria, tá? Que saiu aqui como uma boa notícia chegando, da cegonha. Mas tem uma ajuda, você tá sendo ajudado, ou vai começar a ser ajudado de alguma forma mais perceptível, tá? Porque essa aqui é uma ajuda poderosa, é uma ajuda poderosa. O que mais, por favor? O que mais, por favor, para finalizar? Essa carta, ela representa o princípio de poder. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que essa ajuda é para você se reestruturar na sua vida. Recomeçar alguma coisa. É uma carta que fala de triunfar em cima de alguma situação. Então, essa ajuda que tá vindo também, espiritual, ou as conexões do universo, também tem a ver com você tinha que estar ali, percebe? Todo o seu processo vem te carregando para estar nesse momento, ou ter essa percepção, ou receber essa ajuda, sabe? Isso mostra muito, mais do que você precisando de ajuda,
que você tá seguindo o seu caminho, tendo os aprendizados necessários, e aí então tudo vai fluindo. O que você recebe como ajuda é, na verdade, você estar no lugar certo para que a coisa aconteça, ou seja, você também fez sua parte. É aquele ponto, aquela parte onde já não depende mais de você. Percebe? Sabe quando sei lá, você vai chutar a bola no gol, você tá dando um chute, vai atravessar, sei lá. Só que aí, assim, você fez tudo certo, mas se vier um vento e jogar, sei lá, a peteca, ela vai para outro lugar, entende? Então é onde não depende mais de você. Nesse caso, por exemplo, o vento, sabe? Que pode ajudar a bola a chegar mais rápido, corrigir algum errinho de percurso, e em vez de tava para bater na trave e dar um ventinho, ela cai para dentro do gol, percebe? É onde não depende mais de você, tá? Então, assim, como um recado da espiritualidade, aqui tá dizendo assim, olha só, você tá fazendo a sua parte, continua fazendo a sua parte, que a nossa parte a gente faz também, ok? É um acordo, é uma parceria. Então é isso, comenta aqui o que ressoou com você, deixa seu like, comenta se você quer esse tipo de vídeo, onde a gente faça um vídeo para os aniversariantes, tá bom? Se você quiser se inscrever aqui no canal, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem-vinda, vai ajudar muito o canal. E também, se quiser se tornar membro, aqui tem aperta aí o botão de tornar-se membro. Um beijo, muita luz e até semana que vem.